Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 21 em diante. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais o trouxeram, o menino, Jesus, para com ele procederem segundo os da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Aleluia. Amém, meus irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto aqui só existe em Lucas. Nos evangelhos, nós não encontramos nos demais. Só Lucas registra a chamada profecia de Simeão. Somente Lucas registra, meus irmãos, e isso não é de admirar, né? E eu vou explicar por que somente Lucas registra. Lucas, meus irmãos, era grego. Diferentemente dos demais, ele não era judeu. E como grego, Lucas escreveu com a sua bagagem cultural, histórica, de grego, não é? E para os gregos, alguns símbolos eram muito fortes. E um dos símbolos muito fortes para o grego era a luz. Tanto é que no gnosticismo, né, uma heresia que existia nos dias dos apóstolos, a luz era um símbolo de conhecimento. E Paulo usa muito esse nome no grego fós, né, de onde vem a palavra fósforo, para que aqueles que estavam enveredando pelo gnosticismo, eles prestassem atenção à palavra do Senhor, né? Então Paulo utiliza muito a linguagem gnóstica, e nós sabemos que a linguagem gnóstica pelos escritos gnósticos, né? Os gnósticos diziam, por exemplo, que Jesus não havia morrido não, né? Jesus, antes dele morrer, o Logos, né, foi-se embora para o céu, e o homem é que morre ali na cruz, né? Ou seja, o Logos divino não morreu com Jesus. Isso era uma das heresias dos gnósticos. Os gnósticos também diziam que não havia ressurreição de corpos, a ressurreição era somente espiritual. Isso era outra heresia gnóstica, né? Os gnósticos também diziam que Jesus, quando ele aparecia ou andava no mar, não era ele mesmo, era o Logos divino. Aí daí que vem o nome gnosticismo docetista, porque parecia um homem, Jesus, mas não era um homem de verdade. E tinha uma série de heresias. Mas os apóstolos utilizaram as palavras que eram muito usadas no gnosticismo para falar às pessoas, porque o gnosticismo era uma praga, meus irmãos, que estava realmente vigente na época. E uma dessas palavras, que tinha um simbolismo muito grande na antiguidade, era luz. Luz, para os antigos, significava muita coisa. Conhecimento, como eu já disse, inteligência, revelação de Deus, o próprio Deus, certo? O próprio Deus, Deus é luz, diz a Bíblia. Deus é luz. A palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então, luz tem um significado muito grande.
E Lucas, que estava atento a isto, e andou com Paulo nas viagens missionárias de Paulo, Lucas entendia a importância de registrar uma profecia de alguém, né, que usou esse palavreado, né, como Simeão usou, de maneira figurada. E como é que Simeão usa? Veja, primeiramente, no versículo 21, nós vemos que o nome daquela criança, como o anjo havia dado, é Jesus. E Jesus é salvo por Javé ou por Jeová, não é? Ou Jeová salva, ou Jeová é a salvação, ou Javé é a salvação. Não é? E ele diz, olha, o nome dado é o nome de Jesus. Essa criança, veja, quando ela vem para o templo no 8º dia para a circuncisão, e é aí que eles vão chamar de consagração, mas é a circuncisão, onde o primogênito de cada família era consagrado ao Senhor, desde os dias de Abraão. Quando ele chega para a circuncisão, Simeão, que está lá no templo, pega a criança, e o extraordinário, meus irmãos, é a percepção espiritual de Simeão acerca da pessoa de Jesus. Quando ele pega a criança, ele diz, glorificado seja o teu nome, Senhor, porque os meus olhos viram, aí tem toda um jogo de palavras em relação à luz. Os meus olhos viram a tua salvação. Veja, meus olhos contemplaram a tua salvação. E aqui, meus irmãos, já no início do Evangelho de Lucas, nos é ensinado que a salvação não viria pelas palavras de Jesus. Presta atenção. Nem pelo ensino apenas de Cristo. Nem pela filosofia de Cristo, mas pelo próprio Cristo. A salvação não é o que Cristo iria ensinar. Veja, a salvação é o Cristo. Nós estamos diante da ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, para que os apóstolos fixassem bem a substancialidade da mensagem do Evangelho, Jesus disse, este com o pão é o meu corpo. Com o vinho ele diz, este é o meu sangue. E o que ele está querendo dizer com aquilo? Para a igreja futuramente. Vocês não estão aqui por causa das minhas palavras apenas. Nem por causa do meu ensino, vocês estão aqui por causa de mim. Quem é, aleluia, a salvação de Deus? Jesus Cristo, homem. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos, estão entendendo? Essa percepção foi perdida pela igreja. A igreja perdeu a percepção de Cristo ser a resposta, de Cristo ser o caminho, de Cristo ser a luz. Veja só, quando nós nos lembramos de Cristo, lembramos das palavras dele, lembramos dos atos dele, mas nós não lembramos dele. É uma coisa incrível, meus irmãos. Nós nos lembramos dos atos de Cristo, nós nos lembramos das multiplicações de pães, nós nos lembramos das ressurreições, nós nos lembramos dos milagres, nós nos lembramos dos discursos de Jesus, né? O Pai Nosso, a instrução do Pai Nosso, a oração, a mensagem das bem-aventuranças, nós nos lembramos dos discursos de Jesus, eu sou, mas nós não nos lembramos da importância dele como homem. Jesus não tinha dito um pio ainda, até porque isso aqui é 8 dias, quando Simeão pegou. Mas o Espírito Santo revelou a Simeão um ensino extraordinariamente profundo, meus irmãos. Que não é pelo ensino de Cristo só. O ensino de Cristo é um desdobramento da sua obra aqui. Não é pelas palavras de Jesus, mas é pelo próprio Cristo, aleluia. Nós não vamos comer as palavras de Jesus aqui, nem beber as palavras de Jesus. Simbolicamente, nós vamos comer a carne dele e beber o sangue dele. Simbolicamente, nós vamos comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo. Por que eu estou enfatizando isso, meus irmãos? Porque cristianismo é Cristo, bendito seja o nome do Senhor. Cristianismo é Jesus. Cristianismo não é, meus irmãos, uma confraria, um clube. Não é associar-me a certas ideias. Cristianismo não é isso, gente. Cristianismo não é eu me adequar a um padrão de religiosidade qualquer. Cristianismo é Cristo. Já não sou mais eu. Cristo.
Amém, meu irmão? Cristo está vivo em mim. Aleluia. Veja só. Paulo diz, vós tendes a mente de Cristo. Veja só. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, meus irmãos, que cada vez que eu me aproximo de Cristo, cada vez que eu me aproximo de Jesus, ele aparece mais e mais. E eu desapareço. Bendito seja o nome do Senhor. Sumo. E esse é o correto, meu irmão. Porque nós somos ecos da sua glória. Nada mais, viu, meu irmão? O eco não se compara ao som, não. Preste atenção, viu, meu irmão? Nós somos apenas a manifestação da sua glória. Agora, glorioso é Ele. Aleluia. Nós somos o desdobramento da sua glória. Nós somos uma extensão do seu poder. Nós somos a manifestação viva do poder de Deus, meu irmão. Eu e você, que temos a oportunidade maravilhosa de estarmos aqui. Mas o poderoso é Ele. Ele é quem faz, aleluia. Eu não faço nada. Ele é quem dá vida. Eu manifesto essa vida. Eu estou manifestando a vida, veja. Mas quem é que deu a vida? Ele. Quem é mais poderoso? Quem dá ou quem manifesta? Claro que é quem dá, meu irmão. É quem tem o poder sobre a vida, aleluia. E o poder sobre a morte, né, meu irmão? Poder sobre a vida, poder sobre a existência. Ele é tão poderoso que mesmo na minha morte, Ele tem poder de me dar vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém, meu irmão? Diga assim, se você crê, eu creio na luz de Jesus. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. A luz de Jesus é mais do que qualquer ideologia, mais do que o resultado das suas obras. Ela é mais do que tudo isso e é recebida pela fé. Nós vimos aí também que ver tem a ver com essa luz. E ver tem um significado especial em Lucas, viu, gente? Ver. Meus olhos viram a tua salvação. Luz para a revelação dos gentios. É o que vai dizer Simeão. Abra lá em 8:18 de Lucas. 8:18. Lucas 8:18. Esse texto eu acho muito bom, meus irmãos. Que texto abençoado, viu? 8:18. Que coisa gostosa de ler. Veja só. Aquelas palavras de Jesus que entram realmente assim como uma música, né, meu irmão? Agradável. Jesus olha para os seus discípulos em 8:18 e diz: vede, pois, como ouvis. Vede, pois, como ouvis. Olha, meu irmão, você não tem dúvida nenhuma do que está entrando nos seus sentidos auditivos, meu irmão. Como aquelas pessoas também não tinham, quando ouviam a palavra de Cristo. Elas também não tinham dúvida de estarem vendo Jesus. Mas esse ver aqui não é ver de olhar. Esse ver aqui não é ver de apenas e tão somente identificar com a visão, não é isso. Esse ver é muito mais, é perceba. Perceba. Capte espiritualmente, da mesma maneira que as palavras estão entrando aí no seu aparelho cognitivo, que as verdades espirituais adentrem a sua visão espiritual. Vede como ouvis. Não é simplesmente uma questão de instrução para que eles tivessem atenção na pregação, não é isso não, meus irmãos. Ele está falando mais específico. Vede como ouvis, porque qualquer que tiver lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Esse paradoxo aqui tem a ver com a questão da entrega ao reino de Deus. Mas essa expressão que eu quero destacar com você, vede como ouvis. Não é simplesmente, olha, preste atenção, não, é perceba espiritualmente, é algo mais profundo, abra os olhos espirituais. Porque, meus irmãos, muitas pessoas deixam de ver a glória de Deus
Porque seus olhos espirituais estão fechados. Estão abertos e atentos os olhos humanos. Mas os olhos espirituais estão fechados, meu irmão. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus levanta um missionário de uma igreja desse tamanho, para ir para o outro lado do mundo, certo? Para fazer a obra do Senhor, dedicando-se, eu vejo sim a mão de Deus, não devaneio de um homem. Oh, meu irmão, se Deus opera tão poderosamente no ímpeto humano, a matéria, meu irmão, é mais fácil. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo que a gente não esteja vendo o dinheiro agora, né? Mesmo que nós não estejamos vendo o sustento agora, mas esse não é o mais difícil não, meu irmão. O mais difícil não é esse não. O mais difícil é a renúncia, é a entrega. O mais difícil é o trabalhar de Deus no coração do homem. O mais difícil, meus irmãos, é quando nós nos quebrantamos. E Deus tem feito isso no nosso meio. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, meu irmão. Você consegue ver a manifestação da glória de Deus? E aqui repete-se essa palavra, porque você está prestes a cear. Vede, né? Como ouvis. Vede como ouvis. Cuidado, meu irmão, para de correr de um lado para o outro. Né? Agitado. Nós temos estado muito agitados, correndo de um lado para o outro. Né? Às vezes sem rumo. Pare e reflita um pouco, porque Deus está brilhando a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está brilhando a sua glória no nosso meio. Oh Deus, como o Senhor é maravilhoso, meu irmão. Como Deus restaura a nossa esperança, não é verdade? Como Deus nos capacita, como naqueles momentos em que nós estamos, meus irmãos, muitas vezes completamente sem chão, desiludidos, perdidos, sozinhos, achando que nós estamos realmente sós no mundo, o Senhor Deus, de alguma maneira, faz com que sua voz ecoe e diz: filho, tu não estás só. Eu ainda manifesto a minha glória nesses dias. Oh, aleluia, meu irmão, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que faz um bando de jovens lá para o sertão, certo? Onde Judas perdeu as botas, meu irmão. Onde o vento faz a curva, né? A galinha cisca para frente. Lá para o sertão, no final de semana, meu irmão. Ao invés de estarem fazendo o quê? O que os jovens fazem, né? Se divertindo, indo para cinema, né? Tal, aquela coisa. O que é que faz isso, minha gente? Um trabalho muitas vezes anônimo. Anônimo, certo? O que é que faz um grupo de jovens dedicar as suas vidas num serviço como esse, para ir lá no sertão e dizer assim: olhe, para as pessoas, Jesus está vivo. Sabe o que é que faz isso? É a manifestação visível da glória de Deus. E é por isso, meus irmãos, que um ato desse não pode passar anônimo, porque Deus está manifestando a sua glória. Aleluia, meu irmão. Porque o que eu ouvi ontem lá no seminário, por exemplo, não é? Daqueles missionários transculturais, muitas vezes cada um com uma história. Ontem eu participei de um fórum, né, o fórum sobre missões urbanas, não é? E eu estava vendo os testemunhos de cada um. Uma mulher, uma pastora, né, que eu nem a conhecia, ela foi fazer um trabalho no lixão lá de Olinda, né, onde a turma está comendo gente, pessoal ali. Isso é uma coisa realmente assim de rasgar a alma da gente, pessoal, não é? Uma pessoa falou para ela comer um pedaço de mama humana, e o pessoal está comendo gente, disputando a comida com urubus. Quem estava lá tarde ontem viu, testemunho da pastora. Né? E aquilo, olha, eu não sei, meu irmão, qual é o efeito que tem em você, mas em mim é mesmo que rasgar a minha alma. E eu fico dizendo, meu Deus, e ela disse uma coisa que é a maior verdade do mundo. Ela disse: olha, eu levei a igreja, ela disse a igreja lá, as igrejas que foram tal, e quando nós chegamos lá, todo mundo chorou, se comoveu tal, mas ninguém mais foi. Porque é assim conosco. E aquele local, meu irmão, que até eles diziam que era esquecido por Deus, tá certo? Só não queria ninguém lá, porque era um pessoal completamente negligenciado. Hoje tem uma igreja evangélica com pessoas que estavam ali comendo lixo, hoje estão fazendo faculdade. Veja só, estão trabalhando,
estão se integrando à sociedade, e eu não tenho como não dizer, meu Deus, essa é a manifestação da tua glória. A gente não vai ver a Globo, nem ninguém falando da igreja dentro do lixão, não, viu, meu irmão? Não interessa para o mundo falar isso. Mas louvado seja o nome do Senhor, que para aqueles que veem como ouvem, percebem que ali está acontecendo a manifestação da glória de Deus. Essa salvação profetizada por Simeão, que acontece até hoje, aleluia. Essa salvação está aqui hoje à noite, tá bem, meu irmão? Você crê nisso? A salvação do Senhor está presente aqui essa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Esse mesmo conteúdo é repetido no capítulo 11. Veja lá, 11. De Lucas, 33. Somente Lucas fala o texto da candeia 2 vezes. O texto da candeia é falado nos outros evangelhos, mas Lucas é o único que o cita 2 vezes, em contextos diferentes. E aqui, mais uma vez, ele fala sobre a candeia. Se você voltar lá para o 8, abre lá no 8 novamente. Volta um pouquinho para o 8. Nós lemos o 18. Se você ler, por exemplo, versículo 16, 8:16, ele vai falar: e ninguém acendendo a candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Agora vou para o 11. O 11:33. É uma repetição desse ensino. Veja só. E ninguém acendendo uma candeia a põe oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples no sentido de são, viu? Simples aí no original é sadio. Sendo o teu olho sadio, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Aleluia, meu irmão. Amém? Que luz é essa que ele está falando? Não é a luz do conhecimento humano, meu irmão. Não é a luz da inteligência humana. Não é essa luz humana sobre a qual nos referimos, não. Essa luz é uma luz eminentemente espiritual, meus irmãos. Há muitos cristãos que estão em trevas quanto às verdades espirituais de Deus. Podem estar até iluminados, humanamente falando, mas em relação às verdades espirituais da palavra de Deus, ainda estão em trevas, olhando as coisas de maneira distorcida, como uma pessoa míope, meu irmão, que precisa usar óculos, às vezes, num grau muito elevado, que você olha, mas não enxerga bem. Há pessoas que olham, mas não conseguem ver bem. Ou aqueles que trocam as cores, né, os daltônicos, ou aqueles que são cegos mesmo, meu irmão. É como diz a música do Grupo Logos, ótimos avanços que têm sido feitos, né, para aqueles que não têm visão, mas ver é melhor. É claro, meu irmão. E bendito seja o nome do Senhor, porque para as verdades espirituais nós não precisamos desses olhos humanos. Para as verdades espirituais nós precisamos de olhos espirituais. É por isso que está falando desse olho aí, não é o seu olho humano, viu, meu irmão? Se o teu olho, não é o teu olho aí, o globo ocular que está em você aí, não, humano não. Se esse olho sobre o qual está falando aí, é o olho espiritual. Se o teu olho for simples ou sadio, todo o teu corpo será luminoso. Agora vem, como é que você está olhando as coisas de Deus? Você está olhando as coisas de Deus, conseguindo enxergá-las, ou não consegue definir? Ou está olhando como aquele homem que foi curado parcialmente por Jesus, de maneira proposital,
que começou vendo os homens como árvores, né? Se você fechar os olhos assim, você não vai definir ninguém. Jesus, em Marcos, ele cura um cego em 2 etapas. É a única cura em 2 etapas que Jesus faz nos evangelhos. E ele faz isso de propósito. Ele cura, depois, como é que você está vendo? Está vendo? Ele fez, estou, Senhor, mas eu vejo os homens como árvores. Estou vendo... Ou seja, a cura não foi completa. Depois ele ora de novo. E se agora? Se agora eu vejo perfeitamente. Há muitos cristãos assim, que param no meio do caminho, meus irmãos. Pensam que pelo que tem, pela bagagem que tem, pelo conhecimento que tem, até pela vivência que tem, já conseguem chegar às coisas plenamente. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. O Senhor Deus nos surpreende a cada dia. O Senhor Deus nos mostra coisas novas a cada dia. Simeão era um velhinho, viu, meu irmão? Simeão era um ancião. Simeão não era um jovenzinho, não, que estava lá no templo de graça, não, né? À toa. Simeão era um ancião. Mas observe, era um velho, era um idoso, era uma pessoa já idosa, mas que tinha uma percepção espiritual juvenil. A percepção espiritual de Simeão é uma percepção espiritual juvenil, cheia de vitalidade espiritual. Há muitas pessoas na nossa igreja que estão de maneira contrária. São jovens, até, mas têm uma percepção espiritual caduca. Tem uma percepção espiritual, muitas vezes, até retrógrada e contrária à palavra do Senhor. Isso estava acontecendo demais nas igrejas para onde os apóstolos iam. A percepção espiritual dos cristãos era uma percepção espiritual fraca, meu irmão. Eles não conseguiam muitas vezes enxergar as coisas, e os apóstolos dizem isso exaustivamente nas suas cartas. Mas glorificado seja o nome do Senhor, meu irmão, porque hoje à noite, glória a Deus, você está aqui e Deus está te lembrando para que você feche mais os olhos humanos e abra os espirituais. Que você encerre para as coisas de Deus os olhos humanos. Sabe por quê? Porque isso vai atrapalhar. Se você olhar muito humanamente para as coisas de Deus, você não somente não vai entender, como vai confundir os outros. Sabia disso? Quem olha muito humanamente para as coisas de Deus, ele não somente não ajuda, como atrapalha. Por quê? Porque não consegue discernir. Como é que vai guiar os outros? Como é que vai dar conselhos? Como é que pode falar nada da palavra do Senhor, meu irmão? Não pode. Mas se Deus quer me usar e quer te usar, e Ele quer, nós precisamos olhar mais espiritualmente. Nós precisamos de luz. Amém, meu irmão? Nós precisamos de luz. A melhor analogia é apagar essas luzes mesmo. Apaga aí, tudinho. Olha para aí. Veja só que diferença. Acende. Esse gesto simples a gente mostra como a luz é fundamental. Ela é tão importante, meus irmãos, que muitas vezes nós não nos damos conta de como nós não somos nada sem ela. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós precisamos da luz do Senhor. E o Senhor Jesus está aqui essa noite. Ele está na nossa vida, aleluia. Vai sair comigo depois que acabar o culto. Ele está comigo, amém, meu irmão? Bendito seja o nome do Deus vivo, aleluia. Abra lá em 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Olha a palavra do Senhor Deus para mim e para você, viu, meu irmão? A partir do versículo 4. Olha só. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Amém, meus irmãos? Nós não somos filhos da noite, nós somos filhos do dia e da luz. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a melhor coisa que pode acontecer a um ser humano
é o conhecimento da salvação do Senhor. Às vezes as camadas de dificuldade que nós estamos, de existência, são tão grandes, que para que esse conhecimento chegue, a gente precisa de um trabalho quase que sobre-humano. Não é fácil levar a palavra de Deus a outra cultura, às vezes uma cultura completamente longe de Deus, ou até mesmo dentro da nossa cultura. Porque dependendo da vivência do indivíduo, há indivíduos que não querem nem ouvir falar de Bíblia, de Deus, nem de nada disso. E principalmente, né, isto se é somado aos escândalos que nós temos visto. Mas, meus irmãos, independentemente dos erros humanos, das falhas da igreja, das camadas de problemas da existência, independentemente disso tudo, a glória do Senhor, a luz do Senhor continuará a brilhar. Aleluia. Deus continuará a brilhar nas famílias, continuará a brilhar nas pessoas, continuará a brilhar na Iévica, continuará a brilhar em nome de Jesus. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Há dois tipos de pessoas. Aqueles que fazem parte do plano de Deus e aqueles que não fazem. Só que a porta que divide as seções dos que fazem e dos que não fazem está aberta ainda. E Jesus está do lado de cá, chamando aqueles que estão do lado de lá, vem para fazer parte da obra que eu tenho guardada para ti. Não é? Venha fazer parte da obra que eu tenho guardada para ti. Venha e não fique aí nas trevas. Não é? Não fique aí fora do alcance. Deus está dizendo isso. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, vamos ver como a gente está ouvindo. Amém, meu irmão? Porque as palavras dele já entraram no nosso coração. Já entraram na nossa consciência. Nós já sabemos o que ele quer. Nós temos ciência do que Deus quer. Nós sabemos o que ele quer. Se eu perguntar aqui a qualquer um de vocês, o que Deus quer, você sabe dizer. Todos sabemos. O que é que está faltando para a gente, muitas vezes? Ver. E não é ver com os olhos humanos. É ver com os olhos espirituais. Amém, meu irmão? Ver é quebrar as barreiras. É destruir a desobediência. É aniquilar a negligência. Ver é não ficar em cima do muro. Ver é não postergar. Ver é não protelar o que Deus tem para mim. Ver é não deixar para amanhã o que Deus quer que eu faça hoje. Ver significa tudo isso no Evangelho de Lucas. Ver significa absorver. Ver significa tomar para mim. Ver significa dizer, é isso mesmo, Senhor. Eu quero, eu vou fazer em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.